Há pensadores que não têm um pingo de tolerância uns com os outros. Eu mexo muito com inteligência emocional e eu sei que você vai ficar puto, porque eu já ponderei demais essas coisas, cara. Tem muita gente que está numa frequência que a pessoa é influenciável com tudo, ela não sabe o porquê que ela faz aquilo. Tem um monte de gente agora assistindo a gente que está me xingando. E a pessoa não sabe por que está xingando. Ela não dá conta mais de pegar uma água dessa aqui, beber e falar assim, eu vou dar 2 minutos para o Marçal explicar ali. Satânico! Não, acho que tem mais gente, do inferno! Tem mais gente achando ruim minhas perguntas do que a resposta dele. A resposta dele foi até polida, não é não? Hein? Sabe o que é a parada? A parada é que a gente parou de respirar. A gente parou de conectar na realidade. A nossa idade mental, a nossa idade emocional está a 20%. Por exemplo, você vive 100 anos, a nossa idade almática está de 20%, porque a gente não está conectado com a natureza, a gente só fica nessa internet. Domingo foi a última vez que eu mexi no Instagram no meu celular. Cara, eu estou sentindo uma paz tão grande. Eu tenho uma máquina de fazer centenas de milhões e eu decidi, eu tenho que largar esse negócio, eu não posso ficar focado nessa coisa. Por quê? Porque toda hora eu quero corrigir alguém, eu tenho um monte de conta, tem um monte de gente trabalhando, tem um ecossistema com mais de 250 pessoas fazendo um monte de coisa, 250 players igual eu. Agora tem 40 mil pessoas nesse ecossistema. Cara, a gente parece que criou uma obrigação de saber da vida de todo mundo, saber de tudo. Bernoulli demonstrou no século XIX que o valor do dinheiro é decrescente. Se você não tivesse 1 milhão de... Bernoulli, o mesmo do matemático. Da parada do avião lá? Isso. O efeito Bernoulli? Ele demonstrou no século XIX que o valor do dinheiro para a maioria das pessoas é decrescente. Você faria coisas pelo segundo milhão que você não faz pelo primeiro. Quando você chega no nível de riqueza que você está, o tempo passa a ser mais valioso que o dinheiro, não é isso? A percepção, né? É isso. Não, na hora que você não tem mulher e não tem filho, sua prioridade é ser dinheiro ou seu tempo? Minha prioridade era ler livro. Eu li 86 livros quando eu não era Aumentar casado. a produtividade, né? Não passar tempo com família e tal, que você não tinha família, né? Pois é. Outra pergunta lá, que foi a número 1, não fiz. Você já fez autocustódia de Bitcoin? Tem nenhum real de Bitcoin. Lhe dou R$10 agora se você quiser. Você quer? Instala aí o Wallet of Satoshi. Inclusive, a gente fez essa brincadeira lá no é Ticaracatica, né? Passada, o Magnata recebeu 700 pau na hora lá. Quer R$100 de Bitcoin? Eu lhe dou agora, quer? Eu vou fazer o Wallet of Satoshi. Primeiro ele tem que entender o Bitcoin. É só baixar o aplicativo aí, você não precisa dar seu nome, CPF, nada. Wallet of Satoshi, WALLT. Se você quiser, te dar seu código aí, você vai ver quanto vai entrar de dinheiro aqui. Eu acho que vai entrar mais de 700 conto, não vai não? Não quer não, R$10 de Bitcoin? Dinheiro não me move, então depois eu quero entender Mas melhor. não é dinheiro não, eu não tô lhe dando 10 ou 100 reais, porque 10, 100 reais. É a experiência. Você vai fazer uma transação tão privada quanto o Tó, que é rodada em uma internet não pedagiada. Você vai aprender aqui agora e vai receber e mandar dinheiro sem nenhum KSI, sem mandar seu e-mail, documento nenhum. Só instalar aí o Wallet of Satoshi se você quiser. O cara, inclusive, comprou o livro online. O Carioca, não é isso? Foi. O Carioca comprou o curso online Comprou e ainda o curso. teve lucro, porque ele recebeu muito mais dinheiro do que o curso custava, que era 300 conto lá no renato38.com.br. Mas O quê? ele comprou a ideia da autocustódia. Não, é porque ele já se expôs a Bitcoin no passado e a grana que ele colocou já vale dezenas de vezes mais. Aí ele tava na nuvem, né? Tipo, é seguro o que tá na internet? O que tá no seu celular? Se você tá na rua e alguém rende você, ou até a sua mulher dentro de casa, ou alguém... Não é isso? Ou você baixa o que não deve. Você baixar um aplicativo... Se você baixar um aplicativo que não devia baixar ali... Você é muito veaco, velho. É isso? É. Sabe o que você tem que fazer? Você tem que fazer o método IP, velho. Você é meu convidado pra Mas você ir você ficar 2 concorda dias que, comigo. na nossa idade, a maioria dos homens foram vítimas de falsa acusação e alienação parental nesse país ou não? Com certeza. É isso. A maioria dos Mas você homens sabe que é foram o maior vítimas erro. de lei Mas você sabe que é o feminista. maior erro. Olha aqui pra mim. Eu não tenho essa tretinha de homem e mulher, não. Vou te falar uma parada. O maior problema da sociedade tá no homem. É, inclusive foram homens que concordaram com leis feministas. Homens, nominalmente homem, não é isso ou não? Tem que ver qual a definição de homem, Você né? sabe o que é o problema do parlamento? Tem 513 deputados lá. Só que esses caras não votam do jeito... Eles nem leem as coisas que eles votam. Não lê, não. Isso é Esses caras não estão na ideologia. Se você fosse um deputado, ia ser top demais, que você ia sofrer, ia chorar. Não, ia ser preso, ia ser caçado nos primeiros meses, não é isso? Ou das duas uma, eu ficava minha quieto lá, não é isso? Ou se fosse Por subir que lá... que você ia não ser- vira? Antes de você vazar desse país, por que você não vira o deputado? Que partido que vai me votar? Por que eu vou ganhar com isso? Eu vou responder mais 30, 40 processos por mês? Vai Hein? não, cara. Pega ali, corre do artigo 138, 139, 140, você não vai responder nenhum processo. Sabe quais são os artigos ou não? se 138, existisse- 139, ó, 140, se calúnia, existisse- injúria isso. e difamação. Se existisse lei nesse país... Ó, se Existe mais de 15 mil, Renato. Se a lei fosse... A aplicação da lei nesse país é regra ou exceção? Esse país é um país que tem legalidade ou que não tem legalidade? É um estado de direito ou de exceção? A maioria dos Tem assassinos vão algumas pra coisas. cadeia? Sim ou não? A maioria vai. Não fica diferente. Rapaz, eu aí trabalhei... tem audiência de custódia. Eu trabalhei 18 anos em perícia criminal. A estatística oficial é que menos de 13% das pessoas passam um dia na cadeia.
menos de 20% chegam a receber uma citação. Isso é o quê? Do artigo Dos 21? assassinatos do Brasil de 121. A maioria das. Tipo assim, 80% Isso de quem isso mata alguém nível federal? nem sequer é identificado. Não tem ninguém nunca Quantos descobriu. fetos não são identificados? 80%. Então, se tem 900 mil presos, era para ter 4 milhões presos hoje? É porque não, mas o mesmo cara mata um monte, não é isso? O cara vai. Não, não é tipo linearmente assim, Sim, sim. porque o cara pode ser preso por um e ter matado 10, não é isso? Ou não? Tem identidade também dos dois lados. Rapaz, a maioria das pessoas. E você acha que estelionato, a impunidade é maior ou menor que assassinato? Você acha que roubo, a impunidade é maior ou menor que assassinato? Você acha que estupro, a impunidade é maior ou menor que assassinato? Hein? O cara que é estuprado normalmente dá queixa? Hein? Dificilmente. Pois é. A regra desse país, se esse país tivesse lei, o presidente da LERJ seria preso. Na Constituição brasileira não diz que deputado estadual só pode ser preso com autorização da casa ou em flagrante. Teve flagrante? Teve autorização da casa? Ele foi preso como na semana passada? Foi preso ou não? O cara lá do Rio, né? Cunha, presidente da Câmara, foi flagrante ou foi autorização da casa? Nenhum dos dois. Nesse país a regra é legalidade ou é legalidade? Você investe em um país que não tem lei? Você investiria em um lugar que a lei não é a aplicação, não é a regra? Tá, mas vamos lá. O quê? É o seguinte, o país, ele não tá bem, né? Existe o exagero de uma parte e agora tá tendo exagero da outra. Nós temos um poder tripartido. Você fez direito também? Fiz, tenho noção. Mas você fez a academia de direito? Não. Fiz faculdade, fiz mestrado, fiz pós, fui escola de direito em Hamburgo. E por que em- você como é não chama? Em seguiu? Roterdã, Por que você não seguiu nas principais no- universidades do mundo. por que você não Recebi seguiu? bolsa para estudar um pouco de direito em E por Chicago. que você não seguiu o caminho jurídico? Tipo, Rapaz, o que eu como ensino, advogado, como- isso aqui é um texto, isso aqui é um texto teoria dos jogos, que é direito, que é o que eu fazia, que é análise econômica do direito, um texto governança, que é direito, e um texto a parte de segurança digital, Você desiste que é do a Brasil, prática. então? Eu dou um curso, inclusive, de direito, que é lexbitcoin.com.br, que inclusive ensina a fazer contrato de casamento, contrato de namoro, usar Bitcoin como scroll, buscar a Mas você justiça. desiste do Brasil ou não? Não. Rapaz, pelos meios eleitorais eu não vejo chance nenhuma, velho. Pelos meios eleitorais, por tribunal, a gente vai entrar com ação na justiça para disputar com. Como é o nome do banco aí? Que pagava 100 e tantos mil. Como é? Você vai disputar Milhões, com o é Banco Master milhões, é no milhões. STF? Não, se o Banco Master pagava 100 e tantos pra mulher do cara do STF, você acha que o Itaú e o Bradesco e o Santander pagam mais ou menos, velho? Hein? Eu vou Depende do disputar com serviço, ele lá né? nesse tribunal? Hein? Eu tenho alguma chance lá? Você tá doido, velho? Acabou, velho. Não tem justiça nesse país, não. Tá maluco? Então você desistiu. O quê? Você desistiu do Desse Brasil. momento, não, mas eu acredito que é nas 4 fases da Revolução. A Revolução, normalmente, ela começa com a tomada do poder, né? Isso foi um mensalão e petrolão. Aí, depois da tomada do poder, vem os expurgos, né? O cara, se a gente tomasse o poder, a gente ia eliminar os nossos inimigos ou não? A gente ia deixar nossos inimigos soltos, o cara querendo matar seus filhos de boa, e ia tirar eles daqui, não é isso? Ou pra vala ou pra cair fora daqui, não é isso? E depois dos expurgos, que é a eliminação dos inimigos reais e imaginários, vem a contra-revolução. E no final, a normalização. A Revolução Francesa começou com o soviete e terminou com lista de morto de Stalin, não é isso? A Revolução Francesa começou com o soviete e terminou com Napoleão coroado como imperador com mais poder do que o rei tinha antes, não é isso? A tendência é o processo de contra-revolução, eles começarem a se matar entre si quando acabarem os expurgos e no final vir um homem forte que vai normalizar as coisas aqui. Tem lei feminista em Cuba? Tem lei feminista na Venezuela? Porra nenhuma. Tem lei feminista na China, na Coreia do Norte. Meu irmão, na hora que eles acabarem com os inimigos reais e imaginários, a primeira coisa que eles fazem é cortar os idiotas úteis. Essa galera aí que eles usam pra ser militante, né? Tipo os MBL? Rapaz, o MBL é do PT ou do PSDB? Ou do PMDB? Eles são ligados a... Como é que o MBL, tendo um deputado, conseguiu o que Bolsonaro não conseguiu com mais de 50? Eles não Bolsonaro conseguiram o não quis partido? fazer o partido, E qual era o critério mesmo? Você vai dizer qual era o critério para dar os... Essa pergunta estava nas 4, não estava, não? Diga aí, cadê a câmera? Cadê a Diga aí, câmera? só. Ali, Qual o ó, ali, critério? ó. Você vai pagar Ali, ó. mesmo os 500 Aqui, ó. conto do cara ou não? O cara tem que cumprir, ué. Qual é o critério Tem como mesmo? pôr o vídeo aí pra todo mundo ver? Cadê? Pega aí, Jonathan. O vídeo é o seguinte, pega o finalzinho do vídeo. Tem que ganhar... Vamos ver esse negócio É o que aí. a presidência- A internet Não, inteira majoritária. tá falando disso. majoritária. Uma prefeitura você paga 500 Uma conto. prefeitura. Uma prefeitura O cara você paga ganhar 500 uma conto. majoritária. A validação é na majoritária. Prefeitura de... Como é o nome? Taperoá serve. Qualquer uma no Brasil, não é isso? Não ganha nenhuma. O quê? Vamos lá, vamos ver. A galera da MBL não pode mais chorar, viu? Fiz a pergunta que vocês pediram, né? Não, Ou toda O hora cara eu- pediu pra você fazer essa? Toda hora um chorão, um Mais mochileiro de aí. 5 mil pessoas pediram pra fazer essa pergunta, velho. Toda hora um mochileiro fica perguntando toda hora. Que é? Cadê os 500 mil? Que 500 mil? Tem que vencer a majoritária em 2026. Ah, tem que ser esse ano ainda. Mas tá claro no vídeo. O Frango colocou só um corte. Aí veio falar de corte comigo. É simples, tá lá no vídeo. Eu peguei na mão dele e falei, tem que sair em 2026, tem que ganhar uma majoritária em 2026. Aí eu faço a doação. Não é pra quem, não, é pro partido. Não é dar dinheiro pra ele, não. Ele veio, podia doar. Eu acabei de doar R$1 milhão lá no Teleton, pô. O problema não é o dinheiro, o problema é cumprir o critério.
Deve ter o quê? 3 semanas, um mês? Você cumpre sua palavra na hora que a obrigação aparecer, né? Mas Se não cumprir termo ou a prazo... palavra é uma onda. O cara tem que chegar na altura. Que esse frango ali não dá conta de chegar nunca. Vai ganhar isso. nunca. Ano que vem não tem prefeitura. Ano que vem é governo. É isso. Ou é governo de estado ou é governo do Brasil. É simples, majoritário. Tá no vídeo. Vamos É ver, isso. bota o vídeo aí pra gente aí, produção. Coloca aí o vídeo. Mas enquanto o pessoal tá procurando o vídeo, e aí? A questão você desistiu do Brasil. Você ainda tá fincado na ideia. Você acha que se o Lula morrer, você volta então pro Brasil? Não, morreu uma pessoa, não muda o regime, não é isso? Morreu uma pessoa... Tá, muda mas o o que regime. vai de conta que você tá diante de um cara que pode resolver uma parte do problema? O que você daria de conselho pra ele? Pensa aí. Desnazifique. Não faça o que Bukele fez. Bukele fez um país ser refém dele, não é isso? Se Bukele cair por um dia, o país acaba, não é isso? Não faça o que Bukele fez, faça o que o cara da Singapura fez, não é isso? Singapura era mais pobre que Salvador há 70 anos atrás, hoje é mais rico que a Suíça, né? Faça o que o cara da Singapura fez, paulada. É paulada, velho. Na cadeia não resolve, é paulada e execução, não é isso? Há 5 ou 10 anos atrás, a população queria o vagabundo na cadeia, agora eles querem na vala, não é isso ou não? Agora vamos lá, vamos tratar. Eu estive lá no Bukele. Você está falando para fazer uma parada e você fala que o sistema jurídico não funciona, apesar de ter 15 mil leis aí orbitando e aquela coisa, né? Executar a lei é diferente. O concurso de juiz, em regra, é fraude. Só entra pessoas intimamente comprometidas com a ideologia da banca. As indicações Quantos do processos você já Alto tomou, Judiciário, chefe? Quantos processos? as indicações do Judiciário são Pergunta fraudadas há mais de difícil 20 Quantos anos. processos? A pessoa está perguntando O quê? aqui para mim para perguntar para você. Não sei, Quantos tem processos? dezenas, não faço ideia. Se você contar inquérito Tá, policial, vamos lá. velho. O quê? Olha Eu aqui. descobri essa semana que o Sem Parar protestou um título meu de R$102, velho. Eu nunca tive carro, velho. Eu não tenho carro há 15 anos. Eu nunca fui na cidade lá que me botaram. Alguém preencheu como é que chama? Como é o nome? Uma promissória, meu nome lá no Sem Parar, velho. E os vagabundos lá me botaram Ô, na... Renato, sabe O o que é? quê? Sabe que é a preocupação? Eu gostaria de ter você como conselheiro nas coisas que a gente Minha está honra, você fazendo. não tem meu contato, na hora que você escrever eu respondo. Então O quê? vamos lá, mas agora vamos tratar uma coisa. Como que você generaliza 15 mil pessoas, que aí você está colocando no orifício rugoso lombar de todo mundo? Tá falando de 15 mil juízes? Como Sim. que você fala que 15 mil juízes... Um juiz que for honesto não vale merda nenhuma, porque a decisão dele vai ser reformada. Um juiz de primeiro grau honesto não muda merda Mas nenhuma. não tem Ou nada a ver, O quê? ué. Mas Sim. ele tem que ser reformado, não tem hierarquia no judiciário. Como não tem hierarquia? Os Não tribunais tem. superiores não reformam a Então decisão não é inferior? hierarquia. Hierarquia pessoal não, a ideia é assim. Hierarquia é funcional, mas Ué, institucional claro, tem. Mas a institucional é para Sim. isso mesmo. Ué. O triste é você pegar um cara e condenar ele no STF e não ter para onde ele recorrer, pô. Pois é, o que está acontecendo agora ou não? Tá acontecendo. Inclusive que a competência constitucional legal nunca foi o STF, não é isso? Se o cara não exerce cargo, ele está sendo julgado ali por quê? Não faz sentido. Essas pessoas do 8 de janeiro, qual é a previsão legal para eles serem julgados ali? Cadê o duplo grau de jurisdição? Vai ser onde o segundo grau de jurisdição? Pois é. Ampla defesa e contraditório, tudo Mais uma vez, comprometido. a minha mensagem principal do livro, inclusive tem um livro de graça lá no renato38.com.br. Minha mensagem principal do livro é: seu voto é irrelevante. Você já votou alguma vez para alguém que um voto ganhou por um voto de diferença? A chance de você votar e fazer diferença é menor do que ganhar a loteria. Agora, cada real que você gasta na vida, você muda fisicamente esse planeta. Se você quer mudar, se você não quer financiar aborto, castração de criança, estupro de inocente, tire todo o seu dinheiro do país. E se você não puder sair do país, tire o país do seu dinheiro. Comprar Bitcoin é autocustódia, meu irmão. Você não financia nenhum desses vagabundos, não é isso? Achou o pedaço aí que Achou. eu falo do E você não majoritário? quer receber 100 conto de Bitcoin, velho, de presente. É só baixar o aplicativo aí, pô. Mas é o que eu tô te falando. Porque se eu disser seu nome aqui, você vai receber mensagem até as horas, não é isso ou não? Hein? Se eu abrir um link ali, eu faço 1 milhão até daqui É meia capaz, hora, viu? pô. Não, mas o link você tem que oferecer algo. Você vai ter que dar suporte, você vai ter que emitir Sim. nota. Esse aí não tem KS, não tem zorra nenhuma. Não, mas é eu um não dinheiro quero. que nenhum juiz nunca vai lhe tomar. Não é? O quê? Eu tô preocupado com isso, não. E outra mensagem no livro é que não existe investimento nesse país. Isso é um debate interessante. Não também. existe investimento nesse país. A gente Um debate vive em regime de interessante. juro negativo. O início, teve um cara, 400 anos antes da vida de Jesus, que chamava Confúcio, que dizia que o início do debate sério é você chamar as coisas pelos seus verdadeiros nomes, não é isso? A inflação, Como você falou, não é do job, é prostituta. não é isso? Exatamente. É para chamar como? Hein? É isso. Não existe inflação de 5% no Brasil. Nunca existiu desde 94. A inflação real é o aumento da base. Se você pegar o aumento da base e você corrigir pelo número de pessoas e pelo crescimento do Brasil, quem não tem um retorno acima de 22% a 25% ao ano no Brasil perdeu riqueza. O ouro aumentou 50% esse ano e o ouro deu uma péssima reserva de valor. Se você esse ano não teve mais de 50% líquido em real, você perdeu em ouro, velho. Se você falar em Bitcoin, nem conta, não é isso? Que o negócio decomplica a cada, sei lá, 4, 5 anos, não é isso?
É isso. Não, se o governo imprime 15, 20% mais de dinheiro por ano, a riqueza desse país aumentando 50%, não volta a ser o que era em 2011. Vale a pena você ter 5, 10% Aí você tem 10% de ganho e ainda tem que pagar imposto, não é isso? Você ainda paga imposto sobre sua perda real, não é isso? Uma das lições desse livro é essa. Que a gente vive num regime de repressão financeira, o uso do dinheiro físico está sendo reduzido, o governo não tem mais como aumentar a dívida, o governo não tem como aumentar a arrecadação, a curva de Laffer, o governo não tem... O que faria você ficar aqui no Brasil, pra você não ir embora? Pra gente mudar isso aqui? Você é um cara que Em um mês? Eu espero... Não, em um mês não, Okay. cara. Quem é homem de verdade tem que lutar por 10, 20, 50 Sim, eu vou anos. produzir... Lenin disse que a revolução se faz do exterior. Lenin estava na Suíça durante a revolução. Trotsky estava nos Estados Unidos. Stalin estava numa província lá do... Como é o lugar onde ele... A roça que Mas ele você veio. tá falando de cara que não é Esses homem. caras não são muito exemplo, não. Rapaz, Eles não Stalin são. era ladrão de matar gente com arma na mão. Esse cara não era homem. Ele pessoalmente mandou matar mais de 100 mil Não, pessoas. então quer dizer que o cara bunda que mole, mata, não é isso, então não? ele O é quê? homem por Hein? matar os outros? Não, o quê? O cara é homem por matar os outros? Como? O cara é homem por matar os outros? Eu não tenho como... masculinidade são 4 coisas, não é isso? Hombridade não é apenas honra, não é isso? Honra é um dos elementos de ser homem, não é isso? Quem estuda o pessoal masculinista aí, o pessoal do Rollo Tomasi, quem quiser ler o livro clássico, tem do Raccoon, excelente, né? O livro do Raccoon é um clássico, não é isso? A masculinidade, para quem estuda essas coisas, são 4 coisas, né? O cara se sente homem quando ele tem mulher, quando ele consegue pegar mulher, quando ele consegue ter um emprego, não é isso? Quando ele consegue gerar dinheiro, se sentir útil. Quando ele tem um Deus, ele também se sente homem, não é isso? E quando ele consegue ter força física, ele consegue fazer atividade física, malha, ele é reconhecido no boxe, no jiu-jitsu. Então, a masculinidade é honra, coragem, não é isso? Capacidade e honra. Só existe honra em quadro de honra. Mas mesmo um cara desonrado, quando ele tem coragem, ele é um cara admirável. Quando ele tem uma força absoluta, Então é o uma Hitler coisa é um cara que é de honra, então. Rapaz, ele teve coragem. Ele disse e fez, não é isso? Agora, em vários aspectos, ele foi desonrado. Inclusive com a Paula, com a mulher dele, não é isso? Em vários aspectos, ele foi desonrado. Hitler era um cara forte ou covarde, fisicamente? Covarde. Era um cara fraco e, geralmente, as coisas que ele prometeu e fez, normalmente era por medo ou... Na verdade, ele não prometeu isso, né? Ele estava enganando Não, as o que tinha pessoas, no... igual o líder Mas que a ele gente falou tem. que ia acabar com os judeus no Minecraft. E Tem não- escrito e lá, não- não é isso, e não cumpriu, né? Ele não cumpriu. Isso, mas botou pocando, né? Isso, várias coisas que ele falou Ou seja, ali, então ele fez. não tem nem honra, não tem nem isso. palavra e nem coragem. Ele era um lunático que a gente deu espaço pra ele e o fato dele ser lunático e ninguém conseguir pôr pressão nele, Muita aconteceu gente, essa eu merda. perdi muitos seguidores por dizer que o Flávio Dino é um cara que tem uma coragem enorme. O cara, ministro da Justiça, foi responsável pela prisão da galera, daquela maneira que aconteceu. Dizer que não tem vídeo e acabou, sumiu o vídeo. Esse cara tem coragem ou não tem? Flávio Dino tem muita coragem. Eu vou negar, isso é um fato, meu irmão. Eu posso não concordar com nada com ele. Eu posso achar que ele, fez várias coisas absurdas. Eu posso dizer, o cara é ideologia. O cara acreditar no comunismo, eu acho que o comunismo devia ser criminalizado. A própria ideologia dele já devia ser crime. Só que eu vou negar que o cara é corajoso? Ele não teve coragem? Ele não podia responder internacionalmente pelas coisas que ele fez ou não? O cara que pula do prédio é corajoso? Rapaz, depende do motivo de pular do prédio. Por exemplo, já que você trouxe o bigodismo em questão, teve o maior general bigodista, era um cara chamado Erwin Rommel, você ouviu falar? A raposa do deserto, o cara que botou pocão lá no norte da África. Chegaram vários colegas dele na casa dele, inclusive tem relatos da filha e dos parentes dele que aconteceu isso. Disseram assim, a gente vai fazer um grande favor a você, você vai se matar. Porque tem pessoas que dizem que você é muito melhor que o Führer Supremo e já tentaram matar diversas vezes no Führer Supremo para que você seja o Führer Supremo. Você vai se matar hoje, senão sua família inteira vai por saco. Tá aqui o negócio que você vai mastigar e vai morrer de boa. Pode se despedir de sua família e fazer seu testamento. A casa está cercada. Se você 5 horas da manhã não estiver morto, vai cair todo mundo aqui. Esse cara se matou por coragem ou por covardia? Covarde, porque não enfrenta as leis. Se você fala que um país não tem lei, O país você não enfrenta... está cercado, está cercado. Inclusive o cara que está fazendo esse negócio, você prefere sua família inteira morresse do que só você. Cara, sabe o que? Você conhece Massada lá em Israel? Chegou aí lá? Eles todos se mataram. Pois Inclusive é, mataram... eles todos se mataram, não. Alguns, com essa mentalidade, mataram as próprias famílias. Isso. Inclusive um matou a família do outro. Tem inclusive os discos. Né? A maioria dos caras ainda juram lealdade eterna em Israel e Massada. Né? Tem os discos até hoje. Você viu lá o negócio de cerâmica? 10 mil romanos ficaram 3 anos cercando o Palácio de Herodes. E aí esses caras tomaram a decisão, não contou para as famílias, falou, a gente não vai ser escravo de Roma. E aí um começou a matar o outro. Eu não vou matar meu próprio filho, você não vai matar seu filho. Isso, mas se eu matar cara. seu filho, fica mais fácil você matar o meu, não é isso? Você imagina. E aí fizeram um Aí sorteio só de quem matar a sabe mãe e os disso, filhos do outro. só sabe disso porque sobraram uma mulher com 2 No crianças. esgoto, que eles se meteram no buraco que os outros não entravam. A privada de Herodes, e onde a mulher... Como é o nome que pediu a cabeça de João Batista? Onde ela dançava. Salomé. Onde Salomé dançou, ainda tem a pedra no chão.
Aí eu Mas nunca eu quero fui lá, saber não. agora Você já do- foi lá na... já? Já, Em eu nunca Massada? fui, Subi não. lá. Eu espero ir na Terra Santa ano que vem. Diz que é uma experiência Vamos lá transcendental. comigo, pô. Você sentiu alguma Março. coisa lá? Animal, cara. Já fui 3 vezes. Rapaz, imagina Melhor você, viagem. Castelo de Herodes, não é isso? É. Os 3 melhores lugares do mundo, número 1, onde teve mais milagre, onde tem mais frequência que eu já vi na vida, é na Galileia. Não, mas Massada não. Ela é um lugar amaldiçoado ou não? Não, lá é amaldiçoado. A Galileia é um negócio absurdo, onde Jesus morou, em Cafarnaum. Onde você sentiu mais? Foi no Rio Jordão, lá no Egito, onde recebeu Ó, as tábuas? Não, não é lá, não. É na Arábia Saudita, provavelmente. O Monte Sinai do Egito, o povo de Israel ficou com ele por vários anos, escavou, não achou nada, devolveu a península do Sinai pro Egito. Eles acham que é na Arábia Saudita agora. Eles acham não, eles têm certeza que Você é lá. foi lá na Arábia Saudita? Ainda não. Na próxima viagem eu vou. Mas já fui no Horeb, no Sinai do Egito, que é muito top historicamente e tal. Mas como Israel pegou, escavou e não Não, viu e nada... mesmo que não tenha sido o lugar que recebeu as 10 tábuas, é um lugar próximo onde Jesus passou. Jesus não foi pro Egito e voltou, não é isso? Ali tem outras histórias, que Elias e tudo. Ó, o lugar mais doido da terra é a Galileia. O segundo lugar mais maluco para mim é o Rio Jordão, perto da Palestina ali, que é onde é o Monte da Tentação. Onde Jesus mesmo foi batizado. Tem uma certa polêmica onde é o lugar exato, não é isso? Mas tem um trecho, né? Mas lá é o lugar onde Jesus foi batizado, o lugar onde o rio parou para o povo de Israel passar. Ali o Elias foi levantado no redemoinho. E ali o Naum, que é do exército vizinho, ele veio e deu aqueles sete pulos no rio lá. Naamã pulou, deu 7 pulos no rio no mesmo lugar. Esse lugar tem uma frequência monstra. E o terceiro é lá na Grécia, na ilha de Patmos. Onde o João viveu 40 eu fui anos. Lá. Onde ele recebeu a revelação de Apocalipse. Toda. Ali você tem que ir, viu, tio? A ilha de Patmos, você sentiu E uma aí coisa poderosa. Animal. E depois você pega um barquinho ali de uns 40 minutos e vai lá para 7 igrejas de Apocalipse na Ásia Menor. Ali é onde você vê a história inteira. Um negócio que eu ia lhe perguntar sobre as cartas, porque é isso, as cartas têm um monte de coisa que não tem na Bíblia, e as cartas falam várias vezes que a mulher deve ficar calada na igreja e não deve exercer autoridade sobre o homem. Seu entendimento não teológico... Não a carta de Apocalipse não, né? Você não, tá falando as aqui cartas de Paulo, fala. isso. Tem várias cartas que ele diz que a mulher deve ficar calada na igreja, que ela não deve exercer autoridade sobre o homem. Ele fala isso em Corinto, eu vou te explicar por quê. quê. Tem Coríntios e tem, como é o nome do outro? Timóteo, não é isso? Tá, e Timóteo é discípulo dele. Ele chega em Coríntios, o que está acontecendo? Ali tem uma conversão em massa de prostitutas, e as prostitutas são faladeiras. E elas converteram numa noite e queriam opinar no outro dia. Então, o contexto histórico disso é para falar, fica na sua, você acabou de chegar, então você não tem que falar. Não é essa proibição. Se for pegar o contexto judaico, na genealogia, dificilmente você vai ver mulher sendo contabilizada. Existe um processo, é isso que eu quero te falar. Existe um processo de desvalorização ao longo dos séculos que está sendo cobrado agora. Foi só uma coincidência, não tem nenhum dos 12 apóstolos mulher, então. Não é que é coincidência, é porque os judeus é desse jeito. A mulher ficava em casa mesmo. A minha esposa, ela não trabalha, ela fica em casa. Minha casa tem 11 funcionários, tem governanta, e ela gerencia. Você acha que tudo. a Bíblia, quando Timóteo diz que nenhuma mulher deve exercer nenhuma autoridade sobre o homem, não proíbe a mulher ser pastora? Cara, é porque não é hierárquico. Se você ficar confundindo, o casamento não é relação hierárquica. Não. Não é verticalizado. Não, a gente não está falando de casamento. A gente não está falando de casamento. Mas é porque a mulher, a posição é essa. Sim, mas a gente não está falando de casamento, está falando da comunidade religiosa, não é isso ou não? Nós estamos falando o seguinte, é impossível falar de homem e de mulher e não falar de casamento, porque na hora que Deus cria tudo em Gênesis 1, ele já cria o homem. Gênesis 2, ele já forma o homem e depois forma a mulher. Os dois foram criados no mesmo ato e na mesma pessoa. Sim. Não, a mulher foi criada depois, não é isso? Negativo. Como não? Eu te explico. No capítulo 1 está falando criar, no 2 está formar. A diferença de criar e formar é um absurdo. É por isso que muita gente está assistindo agora e não prospera. Porque eles criam mentalmente uma coisa, mas não formam aquela coisa. Então você vai pegar o capítulo 1. O capítulo 1 é criação, o 2 é formação e o 3 é a queda. Quando Deus cria o homem, em Gênesis 1, 26, façamos o homem à nossa imagem e semelhança e domine ele sobre os animais do céu, da terra e da água, e dá o comando de abençoar eles, frutificar, multiplicar e encher a terra, ali é criacional. Quando você vai no 2:7 ou 2:17, lá fala, e Deus forma o homem do pó da terra. Eu vou te dar outra curiosidade. O meu quarto lugar favorito do planeta Terra, sabe onde é? Não faço ideia. Tanzânia, cratera Ngorongoro. Esse lugar provavelmente é o Éden. 30 quilômetros de lá. Mas por quê? Qual a evidência que esse lugar é o Éden? Eu te falo. Você vai pegar o capítulo 1 e 2 de Gênesis, e quando você entra no 3, você está vendo toda a queda. Deus não fechou o jardim. Ele expulsou. Não. Deus faz Adão fora do jardim. Está escrito. Se Deus quiser, eu abro aqui e te mostro.
ele faz o homem fora do jardim e coloca o homem no jardim. Quando ele fecha, ele não fecha o jardim, ele fecha o caminho para a árvore da vida. Por que provavelmente é lá? A humanidade é comprovada, né, por antropologia que começou na África, sabe disso? Tá de acordo ou não? Isso é polêmico, mas não, é a teoria antropologicamente dominante. Não, é porque é achado antropológico. Eu estou falando de nenhum outro assunto, esquece a religião. Tem uma das evidências que a vida começou na África é que a diversidade genética dentro da África é maior do que fora. Então devia ter um histórico maior. Você vai anotar, você anota tudo, você vai nesse lugar, você precisa de ir lá, pra você ter a sensação. Cratera é o nome do lugar. Os geólogos falam que lá tinha 6 mil metros de altura, igual o Kilimanjaro, que eu também tive no Kilimanjaro, que é um vulcão. Uma cratera vulcânica de milhares de anos. Isso, esse é Ngorongoro. O que acontece? Ele tinha 6 mil, ele explodiu. O que é a parada lá hoje? Lá tem 30 mil animais vivendo em condomínio fechado. Lá tem um platô, lá tem água salgada e doce, longe do mar. 30 quilômetros de lá tem o primeiro osso, né, o fóssil identificado de humano. A Lucy está na Etiópia, um pouco acima. Os rios que banham o Éden. Está escrito assim, ó, essa terra aqui, esse rio, ele contorna a terra de Avilá. Esse aqui contorna a terra de Cuxi. Aí você pega Cuxi, é um reinado antigo do Sudão. E fala, a direção de um rio, tem um Pison, Gion, Tigre e Eufrates. Um vai para a direção da Síria, que é só a direção. O outro contorna a terra de Cuxi, que é o antigo reinado do Sudão. E tudo falando sobre a terra oriental. A África Oriental, o Oriente, para quem está assistindo, é o lado que o sol nasce. Por que eu estou te falando isso? Meu rolê, esse ano eu fiz 27 viagens internacionais. E eu fui para lá por acaso, velho. Eu estive na Angola, onde eu estou ajudando a construir uma cidade, já tem alguns anos. Estive na Nigéria para acessar um mover de Deus lá do Paul Enoch, que é o pastor de lá, que tem uma igreja com 100 mil lugares, um negócio absurdo. E desci para esse lugar. Aleatório, só sentia. Um dia eu estava orando, aí veio no meu coração assim, vai num safari. Eu falei, eu vou perder meu tempo em safari, coisa nenhuma. Aí eu ia para a África do Sul e um monte de cara falou, vai na Tanzânia, vai na Tanzânia. Quando eu chego lá, os animais convivem em harmonia. No buraco que você está falando? Nesse buraco. Cara, Ngoro, o nome do lugar, cratera. É esse lugar aí, ó. Esse lugar... É um buraco de vulcão. É o buraco aqui, a parede. Essa parede hoje tem 600 metros, eu acho, se não estiver enganado. Aqui, ó, tem 18 quilômetros de raio. E aqui tem água salgada e doce, e os Big Five estão aqui dentro. Tem tudo aí. Por que é desvalorizado? Porque é africano. Agora, e o Timóteo? Por que na carta de Timóteo ele afirma que a mulher não deve usar autoridade sobre o homem? Você não acha que o cara fica efeminado recebendo ordem da esposa? Então, tem 3 tipos de homem. Tem o efeminado, tem o afeminado, e tem um virilizado, o efeminado e o emasculado. A maioria das pessoas que estão assistindo são emasculadas. O cara não é efeminado, ele só não é homem, né? E não é que ele não é homem, ele não tem pujança, não é mordedor de quina de parede. Isso não exerce os papéis, não é isso? Isso, é o cara que tem medo de barata, não troca lâmpada, não dá conta de desenroscar não te trocar um pneu, pô, o cara não dá conta. O que é o perfil? O cara que é efeminado, ele copia mulher. Ele quer ser uma mulher. Não é que ele quer. Pode ser um ambiente, pode ser abuso sexual, pode ser hormônio, pode ser um monte de coisa. O cara foi criado num ambiente que só tinha mulher. Não Todas é as só professoras isso. dele foram mulheres. Mas você pode querer uma coisa que você nunca viu. Isso é preponderância, não é dominante. Mas você pode querer uma coisa que você nunca viu. Isso é correlação. Não, eu sei, mas isso tem um monte de cara que é criado só com mãe e o cara é virilzão. Por quê? Porque ele consegue sintonizar numa figura paterna. Não, se em algum lugar ele viu aquilo. Não, se ele viver só com mulher e ele tiver um cara que ele sintoniza a frequência, isso, vai ele embora. Tem que ter um modelo. Se ele nunca viu... Claro. Mas se ele não viver com ele também consegue. Então tem um cara que é efeminado. O cara que é efeminado, ele copia o comportamento feminino. O emasculado, ele repudia o pai e idolatra a mãe. Você sabe o que acontece? Agora, quem está assistindo a gente, a mulher que é casada com um efeminado, ele repudia você e idolatra a mãe dele. Ao invés de vocês ficarem me xingando aqui agora, eu podia criar uma solução agora na sua vida. Por que a mulher casou com um emasculado? Você sabe ou não? É perfil psíquico. Não, depende. Inclusive, tem muitas mulheres que querem exercer o papel de homem. Você acabou de responder. Ela só casou com um emasculado porque ela é virilizada. Uma mulher masculina. Não, tem mulher viril, feminina e a mulher masculinizada. A viril, ela é aquela mulher, pode ser toda bem arrumada, só que ela quer exercer governo. Aqui nós vamos criar uma diferença. Se a mulher ganhar 10 vezes mais que o cara, quem é que vai mandar dentro de casa? É ela. Se a referência de governo for só financeira, ela governa, mas não é só isso também. O que eu estou te falando, cara, nós somos filósofos. A galera vai ficar louca aqui agora, né?
A gente está aqui pensando e fazendo um monte de gente sair desse método automático e começar a pôr o cérebro no modo manual. A gente tem 86 bilhões de neurônios. Imagina uma máquina dessa aqui, um barrinho falante, com 37 trilhões de células, 86 bilhões de neurônios, só que a maioria dos neurônios não funciona. Os caras não usam 2% da cabeça. Funciona, mas o cara não usa, né? Então, mas funciona, a função é cumprir plenamente o que foi designado. Não funciona. Nunca foi nem acionado. Quem não construiu riqueza, até hoje, não pegou a ilha da riqueza para funcionar. O cara que não desenvolveu comunicação, até hoje, ele está longe da realidade. O cara pode comunicar calado, velho. Um homem de verdade tem presença de comando, ele consegue governar calado. Não, na doutrina oficial da Polícia Brasileira, o uso progressivo da força, falar é o 5º passo. A presença já é o 3º, não é isso? Tem vários, até você utilizar, não é isso? A fala, tem vários níveis antes, inclusive a presença, o olhar, não é isso? Agora, você tá no lugar é uma coisa, você olhar é outra, não é isso? Agora você que está assistindo, olha lá, um cara escreveu assim, se ele é filósofo, eu sou o novo papa. Na sua casa você pode ser o que você quiser, cara. Você não deve ter um seguidor para falar que você é papa. Não, e quantos diplomas tinham Aristóteles, Platão e o professor Olavo de Carvalho? Quantos diplomas tinham de graduação, de doutorado, você vai pegar, por exemplo, o cara brilhante hoje no Capo Canaveral, que é o Willan. Ele não tem diploma de engenharia, foi estudar engenharia espacial e deu o bypass na NASA. A NASA é cliente dele agora. Aí todo mundo criticou, falando que ele era um idiota, e agora ele consegue levar o foguete 10 vezes mais barato, sem um diploma de engenharia, e caiu para cima. Pablo, voltando para a política, você concorda que o governo de Bolsonaro... Você concorda que o governo de Bolsonaro foi de esquerda? Vamos terminar o assunto, aí você parte para outro. Seguinte, a parada dos 3 perfis. Uma mulher, quando ela quer governar a casa, não a casa institucional, a casa física, mas é porque tem 3 perfis família, de tudo. Não, tem 3 perfis de tudo. Tem um negócio chamado morada, tem um negócio chamado lar, tem um negócio chamado casa. Casa é pedreiro que constrói, tem um monte fechado aqui, Alphaville. Inclusive, estou comprando. Se estiver abaixo do preço, manda para mim aí. Segundo, tem um lar. O lar é a alma. É onde tem uma família ali dentro e está nutrindo respeito e cada um está exercendo sua função. Se for saudável, vai ter um lar. Morada é onde habita o espírito. Quando você não invoca Deus como espírito, pode ficar tranquilo que tem outro espírito ali dentro rodeando vocês. Ou por opressão, ou por potestade, ou por tudo que você tiver genético, você vai carregando uns dos outros aí. Então, o que acontece? Se você quiser ser saudável, não é que a gente está impondo o modelo ideal para você, não. Só experimenta o nosso para ver se não é melhor que o seu. A mulher, ela produz domínio, o homem produz governo. Para quem não entende, se fosse uma matéria saudável, nosso poder tripartido, os filhos são o legislativo ali, igual hoje, os deputados, eu explico. Eu tenho 4 filhos. 2 mais velhos são os senadores, os 2 mais novos são os deputados. Deputado não serve para nada, só para ficar enchendo o saco. Os 2 mais velhos conseguem exercer pressão, a esposa é o STF, apesar que o nosso hoje passou do ponto, e tem o presidente da República. Eu sou o presidente, eu estou pronto para morrer. É a Bíblia. A lei é o que Deus falou. Então, o que é a parada essa questão saudável? A mulher que é sábia, ela exerce domínio. Esse domínio é muito tênue a diferença. Uma mulher, ela não tem que ir na frente. Quem tem que ir na frente é o homem. Você conhece um casal onde o cara, ele é o governante, está pronto para morrer pela mulher, na posição que ele fica na calçada. Se está próximo do meio-fio e de carro de perigo, o homem sempre está do lado de fora. Você consegue... Não é que a mulher está pedindo, não. É eu, homem, falando para você que é homem. Você vai subir uma escada rolante. O homem, de verdade, sempre está atrás. Porque na subida só pode dar rolo caindo. Então, você está atrás para segurar o tranco. E se a mulher tiver com a criança, o triplo, não é isso? Então, a mulher, ela protege a criança vai na frente dela, nós vamos atrás da mulher. Isso é quando está subindo. Quando está descendo? Cara, é tão simples você pegar uma aula desse jeito. Assume a posição na descida. Eu sei que sempre na frente. Na frente do perigo. Não é a posição geográfica. Não é você querer ser melhor. É o que você nasceu para isso. É para morrer mesmo. Então, quando você decide viver esse padrão onde o que você foi criado vai ter plenitude naquela criação, muda tudo. E finalizando aquela hora que eu te falei da criação e da formação, Deus criou o homem e a mulher no mesmo ato. Está escrito exatamente essas palavras. E criou Deus o homem e a mulher. Na hora de formar, ele forma só o homem. Aí ele forma o homem, ele coloca nome nos bichos, faz tudo. E aí Deus faz o quê? Como é que Deus cria? Como é que Deus forma a mulher? Tira uma parte do cara, né? Do mesmo barro que ele é feito. Tira do lado. Não é costela. Essa tradução está errada. Não existe costela no original, no hebraico. Isso não existe. A Bíblia é escrita com 3 idiomas. Hebraico, que é a maior parte do Antigo Testamento. Aramaico, que é poucos versículos, são bem poucos. E as cartas em grego. E o grego koiné.
o Novo Testamento por causa da revolução que Paulo fez. Foi embora para a Grécia, foi embora para a Ásia e fez todo mundo da Ásia ouvir o evangelho na época dele, sem nada disso aqui. O bichão é uma máquina. Né? E sem ser um dos caras que estava do lado, né? O cara Agora, que mais escreveu a Bíblia não conheceu Jesus pessoalmente. Antes, né? Pois é. Não foi discipulado por ele em 3 anos, mas foi em 3 dias. Que loucura, né? É porque rolou. O cara, quando tem uma metanoia, que do grego é mudança de mente, o cara ele mudou em 3 dias o que Pedro não conseguiu fazer em 3 anos e meio. Então, para fechar esse assunto, a gente vai para a política. Tem uma galera aqui surtando, achando que nós estamos aqui debatendo. Cara, a outra aqui rindo. Eu concordo 90% do que ele diz aqui, 99%. Ó, eu só não concordo que o contexto lá de, como é o nome do Timóteo não tinha nada a ver com prostituta. Eu acho que se fosse ele diria. Não, mas o Timóteo é muito aqui. claro, não é isso ou não? Não, mas